Olá, aqui é o professor Guilherme Gonçalves e hoje eu vou te apresentar o BSC do concurseiro. O que é BSC do concurseiro? O que significa essa sigla? Basicamente, BSC vem de um termo em inglês utilizado pelas empresas que faz o uso da metodologia Balance Scorecard, que é uma metodologia de planejamento estratégico. Ela inicialmente foi criada para empresas e justamente o balance, esse termo significa balanceamento, ele traz justamente uma questão que o planejamento estratégico organizacional ele deve ir além simplesmente das questões financeiras. Já é um tipo de planejamento muito consolidado entre as organizações tanto públicas quanto privadas que se utilizam dessa ferramenta justamente pelo fato dela não se ater apenas a questões meramente financeiras, a busca por lucros, a busca por resultados financeiros, ou seja, ela vai procurar englobar outras questões também importantes e não apenas aspectos quantitativos, mas também aspectos qualitativos do planejamento. Ela, além de planejar, ela já vem embutida dentro de si, dentro dessa metodologia, a possibilidade de monitoramento, que é o mais importante. Simplesmente planejar não é o suficiente, porque planejar e não executar, a gente não vai estar indo ao encontro do nosso objetivo. Portanto, a gente precisa, para monitorar, colocar em ação. Ou seja, eu planejo, eu coloco em ação e depois eu faço o monitoramento das minhas ações. Ok, então da mesma forma que é possível aplicar essa técnica para avaliar o desempenho de uma organização, é também possível fazer essa mesma utilização para o desempenho pessoal e profissional. Aliás, existem já diversas publicações de uso do BSC para fins de planejamento pessoal, planejamento individual das pessoas. Então, não é nenhuma novidade que eu estou trazendo aqui, já é algo bastante consolidado no mercado, bastante utilizado por diversos planejadores, por diversos coaches, diversas pessoas que realizam planejamentos para outras pessoas, que auxiliam pessoas a planejarem os seus próximos passos, fazer um planejamento estratégico individual, pessoal para a sua vida. Então não há nenhuma novidade, apenas há a novidade que no BSC, o BSC do concurseiro ele é voltado para quem está se preparando para concursos públicos. Ou seja, o BSC do concurseiro é a melhor ferramenta para você atingir esse objetivo de ter a aprovação e a nomeação em um concurso público. Justamente porque ele é adaptado a essa realidade, a realidade do concurseiro. Não é algo genérico voltado para qualquer tipo de planejamento, seja ele pessoal ou organizacional. Ele é específico para quem quer se preparar para concursos públicos de maneira eficiente e eficaz. De que forma deve ser iniciado, então, esse processo de planejamento? Primeiro, defina os seus objetivos. Esse é o primeiro passo. Você vai definir objetivos de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. E você vai, então, a partir desses objetivos, começar a planejar as ações que vão levar você a esses objetivos. Mas de que forma, então? Começando pelos objetivos de longo prazo, que eles vão ser os grandes norteadores de todo esse processo. Primeiro passo é definir. Você precisa definir como você gostaria de ser visto pelas pessoas que você ama. Como que você gostaria de ser visto pelas pessoas que você ama, que amam você também. Ou seja, eu não devo aqui me preocupar em ser como eu quero ser visto pela sociedade, pelos meus vizinhos. Não, eu tenho que, como objetivo, buscar o que eu quero para agradar as pessoas que convivem, que torcem por mim, que estão ao meu lado, que buscam também, junto comigo, atingir objetivos de crescimento, de desenvolvimento, enfim, tudo aquilo que vai trazer benefício para mim e para aquelas pessoas próximas da minha família, sejam pais, filhos, avós, esposo, esposa, enfim, as pessoas que eu amo. Quais são as pessoas que você ama? Como você gostaria que essas pessoas vissem você?
É a partir desse ponto que eu começo a estabelecer objetivos de longo prazo e a partir dos objetivos de longo prazo eu estabeleço os objetivos de médio e de curto prazo. E de que forma eu defino esses objetivos? Primeiramente, eu tenho que dividir objetivos em perspectivas. Esse é um dos pontos do BSC, um dos pontos dessa metodologia. Mas, diferentemente das organizações, das empresas, a ordem das prioridades aqui vai ser um pouco diferente. No caso das organizações, no topo, ou seja, bem lá em cima, na hierarquia dos objetivos, está a questão financeira, porque as empresas necessitam buscar o lucro para se manterem sobrevivendo. O nosso objetivo aqui, como é uma questão pessoal que a gente procura colocar no topo dos nossos objetivos, é a nossa saúde, é a nossa qualidade de vida, que é muito influenciada pela nossa situação financeira, pela nossa estabilidade financeira. Então, quando pensamos em concursos públicos, o que nós buscamos principalmente? É ter uma estabilidade, ter uma vida estável para, a partir dela, poder então buscar novos objetivos. Depois temos também aí a questão dos objetivos de aprendizado e de desenvolvimento, organização e produtividade e assim por diante. Ou seja, a gente inicia lá na base, organizando as nossas finanças, organizando a partir de que ponto eu posso começar em termos financeiros, organizo meu tempo de estudo, eu crio um hábito de estudos, isso aí tem a ver com produtividade, tem a ver com organização, e passo então a aprender e me desenvolver, a melhorar e a cada vez me aprimorar os meus conhecimentos e assim ter condições então de enfrentar aí um concurso difícil, uma disputa concorrida aí com outros concursandos que vão aí estabelecer, né, as minhas possibilidades de aprovação e nomeação. Como é que ficam divididas então dentro de uma tabela essas perspectivas e objetivos? Colocando então no topo as saúde e qualidade de vida e na base as finanças. E eu vou organizar em 3 colunas os objetivos de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Mais ou menos assim fica então. Esses objetivos eles devem ficar em uma escala hierárquica, ou seja, para atingir objetivos superiores, como saúde e qualidade de vida, a gente precisa organizar os objetivos basilares, que vão nos permitir atingir o objetivo maior, mas sem descuidar do objetivo maior. Ou seja, eu não vou deixar para cuidar da minha saúde e qualidade de vida apenas quando eu atingir lá a minha nomeação. Não, eu devo cuidar desde agora, porque para eu manter uma boa preparação, eu tenho que ter uma boa saúde. Eu tenho que ter umas boas noites de descanso, eu tenho que praticar exercícios físicos, porque tudo isso contribui para a minha memorização. Então eu não devo descuidar da saúde e qualidade de vida. Mas é óbvio que eu terei uma qualidade de vida ainda melhor a partir do momento que eu tiver uma estabilidade financeira, e aí eu posso então buscar novos objetivos que vão me trazer novas possibilidades e novas frentes de planejamento aí para mais adiante. Um exemplo então, por exemplo, a questão das finanças. A curto prazo, eu vou conhecer as melhores opções de investimento na preparação para concursos públicos. Esse vai ser o primeiro ponto ali, o primeiro objetivo estratégico que eu estou aqui buscando dentro do meu BSC. Depois, eu vou investir em materiais e em planejamento de estudos para concursos, ou seja, eu vou escolher o curso que eu vou fazer e de que forma eu vou me planejar, se eu vou buscar uma mentoria, se eu vou buscar de alguma forma aí algo mais que eu possa investir no médio e longo prazo, para então receber o retorno de tudo isso, de todo esse investimento lá no futuro, quando eu for então nomeado. Com relação à organização e produtividade, a primeira coisa no curto prazo é criar o hábito de estudos. Digamos aí 2 horas por dia. Esse é um exemplo. Depois de criado o hábito de estudos, eu posso então estabelecer um plano de estudos. Um plano adaptado à minha realidade, com horas de estudos, com horas para fazer resumos, horas para fazer revisões e também aí estabelecer quais matérias eu vou estudar em cada dia da semana. Isso tudo, então, quando eu conseguir cumprir esse plano de estudos com um cronograma bem estabelecido, eu estou aí dentro de um objetivo
maior de que eu me organizo para produzir, ou seja, produzir seja, no caso, essa produção aqui é o realmente, efetivamente estudar, né, realmente me preparar para então atingir os meus objetivos de aprendizado e desenvolvimento e também saúde e qualidade de vida. Alguns exemplos de objetivos estratégicos para aprendizado e desenvolvimento é ter aí uma boa asserção, um bom índice de acertos em matérias que eu tenho mais facilidade. Vamos colocar mais ou menos 60% de acertos nas questões daquelas matérias que eu tenho mais facilidade. Depois, ao médio prazo, eu vou buscar acertos em questões em que eu tenho maior dificuldade. E, ao final, ao longo prazo, 80% de acertos em todas as matérias. Esses são exemplos de objetivos estratégicos que eu vou buscar dentro da minha preparação. Por fim, com relação à perspectiva de saúde e qualidade de vida, eu vou buscar, primeiramente, a aprovação em um concurso público. Ou seja, eu vou primeiro buscar ser aprovado, buscar atingir a média mínima do concurso. Aqui não quer dizer que eu vá ser nomeado em seguida, isso não me dá garantia nenhuma. Mas pelo menos tendo uma boa nota, eu já começo a trilhar passos à frente na minha trilha aí para a minha nomeação. Isso tudo se inicia claramente com a criação de hábitos saudáveis que vão me permitir ter uma melhor memorização, ou seja, são as coisas que têm que caminhar juntas. Como eu já havia comentado anteriormente, eu tenho que pensar não só na questão lá depois, quando eu tiver já nomeado, pensar na minha qualidade de vida, mas desde agora eu tenho que pensar nela, porque eu tenho que ter um equilíbrio. Balance Scorecard, né, o balance dessa sigla, que é justamente nos traz a ideia de equilíbrio. E o equilíbrio é fundamental desde o início da nossa preparação até a nossa nomeação. Depois, no médio prazo, nomeação em concurso público, né? Ou seja, eu primeiro busco a aprovação, depois eu busco a minha nomeação. E ao fim, então, eu terei a minha estabilidade financeira como consequência. E aí eu posso buscar fazer aí novos planos para seguir adiante com os meus objetivos maiores. Mas como definir, então, ações e indicadores? Bom, até agora aqui eu falei de definição de objetivos, definimos objetivos, ok, eu quero ser nomeado, por exemplo, é um dos grandes objetivos que eu tenho colocado, mas como eu chego lá? Como chegar até esse objetivo? Primeiro, eu tenho que definir ações, então, né? Quais ações eu vou tomar para atingir esses objetivos? Com relação a finanças, primeiro, considere o custo da preparação para o concurso e estabeleça um orçamento para livros, cursos e outras ferramentas de estudo. Com relação à organização e produtividade, avalie se você está conseguindo executar o seu plano, acompanhe o seu progresso. É fundamental acompanhar o progresso. Eu vou apresentar em seguida uma ferramenta que você vai estabelecer os objetivos e vai acompanhar o seu progresso, e isso faz toda a diferença. Avalie a qualidade dos seus resumos. Como está a sua memorização. Na medida que a gente vai cada vez mais estudando, a gente vai aprimorando os nossos resumos. A gente consegue resumir de forma mais rápida e consegue, numa simples leitura de um resumo, lembrar de toda a matéria que a gente recém estudou, o que a gente estudou há alguns dias ou até um mês atrás. A gente consegue, quando a gente está bem já adaptado a a realização de resumos, a gente já consegue tornar esses resumos mais efetivos. A gente fica muito mais propenso aí a lembrar aquilo tudo que a gente estudou já há bastante tempo. Enfim, com relação à saúde e qualidade de vida, ou melhor, retornando um pouco à questão do aprendizado, né, estipule metas de estudos em horas por dia, em horas por semana, né, com tempos para fazer resumos, revisões frequentes e realizar exercícios e simulados para testar conhecimentos, ou seja, eu tenho que estabelecer algumas metas de estudos, de resumos e revisões. E também metas de exercícios e simulados. E assim eu vou adquirindo maiores conhecimentos e vou aprendendo mais e me preparando melhor para o momento específico da prova. Enfim, saúde e qualidade de vida. Considere incluir aí metas relacionadas a uma alimentação saudável, exercícios físicos e sono adequado. Isso para começar. E vamos estabelecendo aí objetivos maiores. Né? Essas ações vão
vão nos permitir ter uma melhor produtividade e vai ter aí também, né, uma possibilidade de melhor preparação para o concurso público que a gente está buscando. Como definir então as ações e os indicadores que vão nos levar aos nossos objetivos? Como eu faço para definir as ações que eu vou executar e como eu vou fazer a medição dessas ações através dos indicadores? Primeiro, eu vou definir qual valor eu vou investir em cursos e outras ferramentas de estudo. Vou definir um valor e vou buscar então aí avaliar o quanto eu estou gastando com esses objetivos aqui. Depois, vou definir o número de metas planejadas e número de metas cumpridas, ou seja, eu vou verificar quantas metas eu planejei e quantas eu realmente cumpri. Depois, tempo de preparação e de resumos. Quanto tempo eu defini para a minha preparação e quanto tempo eu estou realmente executando. Após as revisões, dê uma nota aí de 0 a 5 para a sua memorização de acordo com o que você lembra. São formas de eu me autoavaliar como eu estou no meu processo aí de organização e produtividade. Como está a minha produtividade em termos de preparação. Com relação ao aprendizado, estudar matemática 3 vezes na semana, 1 hora por dia. Eu vou estabelecer essa meta e vou verificar o quanto disso eu realmente cumpri. Obter 60% de acerto nas matérias que tenham maior dificuldade, 80% nas matérias que tenham menor dificuldade. E vou estabelecer essa meta e vou medir, vou mencionar se isso aí está realmente acontecendo. E por fim, com relação à saúde e qualidade de vida, caminhar durante 30 minutos, 3 vezes na semana, ou seja, eu preciso de metas mensuráveis, sempre. Eu tenho que estabelecer a meta, as minhas ações que eu vou executar, e elas têm que ser mensuráveis. Eu tenho que poder medir isso aí para saber, né, como está o meu andamento. E sempre fazer avaliações no sentido de procurar melhorar, não se autoculpar, né, não conseguiu executar, analisa por que não conseguiu, tenta fazer na próxima semana, tenta fazer no mês seguinte e vai mantendo aí, né, o propósito de executar aquela ação que foi estabelecida aí como meta. Ok, chega o momento então da gente começar a colocar o nosso plano em ação, começar a definir exatamente quais são os nossos objetivos, as nossas metas, a forma como a gente vai avaliar através dos indicadores e depois como a gente vai fazer esse acompanhamento. O primeiro passo então é desenvolver um plano de ação. A gente pode começar ele através de uma agenda. Quando a gente escreve numa agenda aquilo que a gente vai fazer para a semana que vem, para o mês que vem, né, e assim por diante, a gente começa, no momento que a gente escreve, a gente começa a se comprometer conosco mesmo, né? A gente assume o compromisso com a gente, né? Então aí a gente começa a realmente colocar em prática. Não adianta, né? Esse é o primeiro passo. Claro que dependendo da nossa situação momentânea, a gente vai escrever na agenda e vai esquecer. A gente tem que insistir nisso. Escreve de novo, restabelece, até criar esse hábito de estabelecer a meta e cumprir a meta. Então a gente começa escrevendo uma agenda. E é fundamental a gente estabelecer também um momento para monitorar esse progresso. Então, por exemplo, uma vez por semana, a cada segunda-feira, a cada domingo, a cada sexta-feira, não importa o dia exato da semana que a gente vai escolher. Eu preciso definir um dia da semana para mim parar e olhar e ver como é que está o meu andamento. Fazer anotações ali, né, para a gente, uma espécie de diário ali, colocar essa semana eu executei tais tarefas, tais metas, consegui cumprir as metas da semana, as metas de estudos eu consegui pela metade, as metas financeiras eu consegui executar completamente, as metas de qualidade de vida 80%. Digamos assim, né? Apenas como um exemplo. Eu preciso fazer esse acompanhamento, preciso monitorar e registrar o meu acompanhamento. Isso é fundamental para o sucesso do nosso BSC do concurseiro. Aqui então, aqui na tela eu apresento como vai ficar montada essa planilha, né? Essa planilha vai estar disponível para você. Eu vou disponibilizar essa planilha em formato Excel e aqui você vai preencher então tudo aquilo que a gente conversou até agora, tudo aquilo que eu demonstrei vai aparecer aqui nessa planilha. Então, por exemplo, né, nós temos ali objetivos financeiros, né, bem abaixo lá em azul.
eu vou colocar os meus objetivos estratégicos com relação a finanças. Por exemplo, a gente trouxe lá, contratar um curso, né? Fazer a compra de uma apostila, fazer a compra de um curso específico para o concurso que eu estou me propondo aí a estudar e me preparar. Claro que o nome do curso vai constar aqui em cima, né? O meu nome, o nome do concurso que eu quero fazer, colocar meu nome aqui, vou colocar o nome do concurso, qual a banca, apenas como a título informativo, né, para mim ter uma exata noção do que eu estou buscando. É importante eu estabelecer os meus objetivos a nível macro e depois ir especificando eles até o nível micro, ou seja, parto lá do objetivo maior e vou especificando ele, vou detalhando ele, né, conforme aí eu vou descrevendo aqui no meu BSC. Então, primeiramente, finanças, vou definir um orçamento, um valor que eu vou gastar e qual curso eu vou comprar, ok? Realizado então esse objetivo, eu vou colocar esse objetivo estratégico aqui, que é a contratação de um concurso, vou definir um indicador para ele, é a compra ou não compra, nesse caso, né? Nesse caso específico o indicador é comprei ou não comprei. Lembrando sempre, né, que o indicador é um índice de medição, eu preciso colocar o indicador como algo mensurável, no caso aqui é sim ou não, tranquilo. Depois, vou definir em que data ele vai se realizar. Se eu vou depois definir um segundo momento, né, eu vou colocar numa segunda data, por exemplo, você definir, além da contratação do curso, eu vou definir também uma contratação de uma mentoria, eu vou colocar aqui também. Então eu vou estabelecer prazos, né, das minhas metas ali, ó. Para, por exemplo, aqui eu coloquei em semestres, eu posso colocar em meses, eu posso colocar em semanas, né, mas o importante é que, como é para todos os meus objetivos, eu vou definir igualmente em meses, em semestres ou em anos aqui para cada um dos meus objetivos estratégicos e seus desdobramentos. Definido então a questão da parte financeira, eu vou dando sequência, por exemplo, aqui na parte de organização e produtividade. Aqui, por exemplo, eu vou começar definindo que eu vou estudar 2 horas por dia. O meu objetivo estratégico é estudar 6 horas por dia, mas eu vou colocar aqui como uma primeira meta, como objetivo primeiro, a curto prazo, estudar 2 horas por dia. Eu posso definir também aqui como um segundo objetivo, estudar 6 horas por dia, estudar 4 horas por dia. Eu vou aumentando gradativamente. Então, por exemplo, até o primeiro semestre de 2024, eu estabeleço que o meu objetivo estratégico é estudar 2 horas por dia. Até o primeiro mês de janeiro de 2024, enfim, eu defino um prazo, né? Eu defino uma meta e um prazo para cumprir. Eu vou estudar 2 horas por dia até janeiro de 2024. Depois, por exemplo, até a metade do ano ali, eu vou passar a estudar 4 horas por dia. Eu defino a meta e defino o prazo. Aqui, então, eu vou fazer essa medição, né? E quais ações que eu preciso executar, né? Nessa coluna aqui eu vou colocar as ações. Aqui é mais detalhamento mesmo. Até aqui eu defini, né, a ação, né? Aí defini a ação, o objetivo que eu estou me propondo, como eu vou fazer, como eu vou medir esse objetivo através dos indicadores e o prazo de cada um deles. Aqui nas ações eu vou definir o como. Aqui então eu preciso especificar melhor exatamente como eu vou fazer como eu vou chegar a esse objetivo. Então, por exemplo, com relação às finanças, procurar os cursos, que é naquele objetivo de compra, de contratação do curso, eu vou definir minhas pesquisas, eu vou definir consultas, eu vou colocar ali que eu vou procurar me informar com outras pessoas e assim por diante. Com relação aqui à definição do hábito de estudos, né? Por exemplo, 2 horas por dia, eu vou definir exatamente de que forma eu vou estabelecer essa minha meta, né? De estudar 2 horas por dia. Eu preciso aqui especificar a minha ação. Eu vou reservar tal local para meu estudo, eu vou ter comigo um computador, vou ter um celular, de que forma eu vou estabelecer ali, né, todas as ferramentas de estudos, eu já vou definir aqui nas minhas ações. Então vão ser de que hora a que hora do dia, então por exemplo vai ser das 6 da manhã às 7,
a primeira hora, do meio-dia a uma segunda hora de estudo. Ou vou deixar tudo para de noite, vou deixar das 9 às 11, vou deixar das 7 às 9. Enfim, eu vou estabelecer a minha meta de estudo, né, o meu objetivo estratégico, poder definir a meta, ou seja, o prazo que eu vou executar, a forma como eu vou medir se eu estou atingindo, e aqui nas ações eu vou colocar como isso vai acontecer. Aqui é o momento do detalhamento, né? E posteriormente eu vou fazer o acompanhamento, ou seja, no momento inicial eu preencho toda essa parte aqui da tabela, né? Objetivo, indicador, meta, ações, ou seja, o detalhamento, e depois eu vou fazer o meu acompanhamento, ou seja, a cada mês, a cada semana eu vou vir aqui e vou registrar como eu estou cumprindo as minhas metas, o que posso registrar também, o que aconteceu, o que atrapalhou, de que forma eu posso buscar aí resolver, né, aqueles probleminhas ali que vão surgindo no dia a dia. Isso é normal, a gente precisa se adaptar, mas jamais esquecendo do nosso objetivo maior. Sempre tendo ele em mente, então eu vou registrando aqui os meus acompanhamentos. Demais, né, com relação ao aprendizado, da mesma forma, eu vou definir aqui os meus objetivos de aprendizado. Por exemplo, definir lá que eu quero ter aí um nível de acerto de 80%. Em que momento eu quero ter esse nível de acerto? Vou definir a data então que eu quero chegar a este nível de acertos. Vou definir de que forma eu vou, né, realizar então esses exercícios, né, de que em quais momentos, em qual periodicidade eu vou realizar, e aí depois eu faço lá o meu acompanhamento. Da mesma forma, na saúde e qualidade de vida, eu vou definir quais são as atividades físicas que eu vou executar, em que momento, né, e como eu vou medir isso aí, ou seja, quantas vezes eu vou executar lá a minha atividade física, e depois vou fazendo lá detalhamento das ações, acompanhamento assim por diante. Então essa tabela aqui ela vai trazer um conjunto completo de todos os meus objetivos e de que forma eu vou executá-los e como eu vou fazer para medir se eu estou atingindo os meus objetivos. Essa é uma ferramenta de que vai nos permitir, isso aqui é o resumo de tudo aquilo que a gente viu até agora, com relação ao BSC do concurseiro. Eu vou trazer todas as minhas definições para dentro dessa tabela e a partir daqui então eu vou começar a executar. Claro que sempre bom eu buscar aí a ajuda de outras pessoas que possam me auxiliar nesse acompanhamento, né? E essa justamente é a nossa proposta, é a minha proposta para você, que eu possa então aí te ajudar a te acompanhar nesse processo aqui de definição de metas, de definição de objetivos, acompanhamento e ajustes, porque sempre é necessário fazer ajustes na nossa rotina para a gente conseguir aí ter uma boa preparação para concurso. Espero poder ter ajudado. Contem comigo, boa sorte e bons estudos.